E a notícia é: juiz nega justiça gratuita e condena por má fé. Vergonhoso. Esse processo aqui eu vou contar de um jeito diferente. Por quê? A intenção desse vídeo é falar para vocês o que acontece quando você mente na justiça. A autora da ação, ela é aposentada pela Caixa Econômica Federal. Ela entra com essa ação contra o banco, dizendo que o banco não incluiu o valor do auxílio alimentação dela na base de cálculo de sua complementação de aposentadoria. Isso aqui não é muito importante, tá? Mas assim, só para dar o contexto do motivo pelo qual ela entrou com a ação. E aí, ela entra com a ação requerendo justiça gratuita. Com a justiça gratuita, o empregado ou a empregada não paga custas do processo, caso ele perca a ação, não paga as custas do processo, nem os honorários de sucumbência do advogado da outra parte. Detalhe aqui, tá? Que eu quero explicar para vocês isso. Vocês me perguntam tanto isso nos comentários. Rapidinho. Honorários de sucumbência é diferente de honorários contratuais. Quando você contrata um advogado para te defender no processo ou para entrar com uma ação, vocês fizeram um contrato de honorários. Honorários contratuais. Você vai pagar o seu advogado conforme o que vocês estabeleceram no contrato. Honorário de sucumbência é diferente. É como se fossem umas custas do processo. Trata-se de pagamento dentro do processo. Então, você vai ter que pagar o seu advogado, sim, porque você contratou ele através de honorários contratuais, mas os honorários de sucumbência, caso quem perca o processo, tem que pagar uma porcentagem que o juiz define, que é de 5 a 15% do valor da condenação, do valor que o juiz condenou a parte. Tá? Então, essa é a diferença de honorários de sucumbência para honorários contratuais. Vamos voltar aqui agora, senão eu vou ficar aqui falando horas. Tudo bem. Aí ela pede justiça gratuita, diz que não tem dinheiro, que ela é pobre perante a lei. Então, o que ela faz? Ela junta uma declaração dizendo que ela é pobre perante a lei. Isso se chama declaração de hipossuficiência. Hipossuficiente é justamente o empregado que não tem condição financeira de entrar com este processo e pagar as custas do processo. E aí, ela dá o valor na causa dela de 330 mil reais. Ela entra com essa ação dizendo que o banco tem que pagar para ela 330 mil reais. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês. Quando que o juiz vai conceder justiça gratuita? Quando o empregado é pobre perante a lei, eu já entendi. Mas qual é esse valor? O valor é definido da seguinte forma: nós temos o teto da Previdência, que é o limite máximo que a Previdência paga em benefícios. Esse aqui é o critério, que é 8 mil e pouquinho. O empregado, para ter justiça gratuita, ele tem que receber menos ou igual a 40% deste valor, que dá R$ 3.200. Então, o empregado que ganha até R$ 3.200, ele é pobre perante a lei. O juiz, quando foi julgar o pedido dela de justiça gratuita, julgou improcedente. Ele disse que a autora tem renda mensal abastada, que ela ganha bem, e patrimônio de milhares de reais. O juiz apontou na sentença que, em abril, a autora recebeu como aposentadoria o valor líquido de R$ 18.193,06, que, de acordo com ele, com o juiz, é consideravelmente superior ao teto para a presunção legal de pobreza, sendo que o teto para a justiça gratuita é R$ 3.200. Ele disse o seguinte, chega a ser vergonhoso, com a devida vênia, com todo respeito, a afirmação da parte reclamante ser hipossuficiente com o patrimônio e a renda mensal constatados nos autos, ou seja, com as provas trazidas no processo. Muito provavelmente, a defesa trouxe tudo isso para o juiz analisar. Doutor, excelência, ela não é pobre não. O patrimônio dela, o salário dela. Então, provavelmente com a ajuda da defesa, o juiz conseguiu acesso a todos esses dados. E ele continua dizendo o seguinte: em um país com cerca de 14 milhões de desempregados, em que muitas pessoas passam fome e não conseguem arcar com as próprias necessidades básicas do seu dia a dia, é realmente vergonhoso você dizer que você é pobre perante a lei. Pessoas sem renda e patrimônio é que são hipossuficientes. Por certo, a reclamante não se enquadra em tal patamar.
E aí, então, condenou a autora em litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? Litigar significa brigar na justiça, entrar com processo. Quando você age de má-fé, você está sendo desonesto, você está mentindo. Então, você está mentindo num processo, litigando, processando de má-fé, processando de forma desonesta. É quando você quer enganar o juiz ou enganar a outra parte. E aí, então, o juiz condenou a autora em litigância de má-fé em 1% do valor que ela atribuiu à causa. Lembra que ela atribuiu à causa dela o valor de 330 mil reais? Então, ela foi condenada em pagar para a outra parte 3.300 reais de multa por litigância de má-fé. Ela ainda pode recorrer para o TRT. Agora, me diga o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.